Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falar sobre as diversas áreas de direito, economia, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é imobiliário e o tema, como evitar conflitos em condomínios. Estamos recebendo a diretora de condomínios da Guarida, Cristiane Olson. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Obrigada, João. Obrigada, Amanda, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é tão pujante, que é a vida em condomínio e os conflitos. Realmente. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada. E você de casa já pode saber mais sobre esse tema enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Afinal de contas, em condomínios acontecem muitos casos de família. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Bom, começando pela nossa primeira pergunta da noite, Cristiane, qual o percentual de pessoas que vivem em condomínios no Brasil hoje? João, 1/3 da população, 68 milhões de pessoas hoje vivem em condomínios. E eu acho que se a gente botar essa conta para capitais ou região metropolitana das principais cidades do Brasil, acho que o número pode ser maior ainda, né? Com certeza, a concentração é ainda maior. As pessoas migraram para os condomínios, para sua segurança. Então, com certeza, essa concentração ainda fica maior. Eu acho que quem não mora, trabalha em condomínio. Com certeza. E os dois, né? Moram em condomínio e também trabalham em condomínio. E aí, ali no prédio, a gente tem nosso escritório, na Carlos Gomes, temos uma torre residencial e uma torre comercial com interesses completamente diferentes. Nem tem conflitos quase. Com certeza. Imagina. Cris, quais são os serviços que um condomínio necessita para estar de acordo, então, com as leis e as regras? Amanda, cada vez é mais complexo, né? Os condomínios hoje, eles não são uma pessoa jurídica, mas são equivalentes, porque eles têm que atender a todos os regramentos. Então, eles têm regramento fiscal, tributário, trabalhista, gestão de conflitos, pagadoria, cobrança, jurídico, legislação, requisitos legais, são diversas legislações que um condomínio precisa cumprir, de seguro, manutenção, que são regramentos legais. Então, cada vez mais é mais complexo para gerir e para atender todas as legislações, enfim, todos os aspectos que compõem um condomínio. Creio que isso mude realmente a cada ano mais. Não é como antigamente, que há 50, 60 anos atrás era somente um síndico no condomínio e seja o que Deus quiser. Com certeza, nós vemos a cada ano, né? Nós tivemos agora recentemente, há poucos anos, a implantação do e-social, que gerou um aspecto de obrigatoriedade, celeridade em relação a todas as questões trabalhistas, né, que precisam ser declaradas. Agora, nós tivemos a aplicação de novas
fiscalizações e legislações tributárias, então REINF, tivemos que passar a cumprir novas, então anualmente nós somos envolvidos e o condomínio tem mais obrigações legais para estar atendendo, para que esteja totalmente regular. E eu acho também que tem condomínios menores, com uma complexidade um pouco menor, mas tem condomínios muito grandes. Aqui no Partenon, onde eu moro, tem um condomínio que tem mais de 1.000 unidades condominiais, né? E às vezes o orçamento de um condomínio é muitas vezes superior a de muitas empresas. O faturamento que uns movimentam mensalmente algo em torno de R$1 milhão mês. Sim, temos inclusive na nossa administração condomínios com mais de 1.000 economias e condomínios realmente pequenos com 10, 5 economias. E o que nós vemos realmente são condomínios que chegam a ter uma movimentação maior do que um pequeno município. Até população, se pegar esse condomínio ali de casa, até temos 4.000 moradores, tem muitas cidades que não tem 2.000 habitantes. Ah, realmente. Bom, Cristiane, na Guarida vocês administram mais condomínios residenciais, de casas ou apartamentos? E tem muita diferença entre eles? João, a Guarida nós diversificamos e ampliamos o nosso portfólio, estamos na administração de condomínio já há 45 anos. Hoje somos líderes no Rio Grande do Sul em administração de condomínios e administramos 2.165 condomínios, né? E somos líder, inclusive, no Litoral Norte, inclusive abrimos agora recentemente uma agência em Torres e adquirimos uma carteira, hoje também já somos líderes também em Torres. Em respondendo à tua pergunta, a administração de condomínio, ela varia de acordo com a complexidade do tamanho, não tanto por ser vertical nem horizontal, mas sim pelo tamanho e a complexidade que o envolve. Nós temos na nossa carteira tanto condomínios comerciais quanto condomínios residenciais e os verticais e horizontais. E então muda a questão mais do tamanho que influencia mais. A complexidade acaba envolvendo, está relacionada ao tamanho, né? E também ao volume. Os condomínios clube, eles têm hoje uma exigência muito grande na gestão desses espaços, né? Isso também traz uma complexidade maior. Tem muitos condomínios que tem piscina, tem área de brinquedo, área de festas, enfim, academia. Espaço gourmet, beach tênis, quadra poliesportiva, nós temos de golfe, condomínios com área aquática, marina, então é uma diversidade muito grande hoje que congrega para que as pessoas permaneçam dentro do condomínio e aí exige que a gente consiga gerir tudo isso. São vários contratos e vários fornecedores, né? Sem dúvida. É bem complexo. E Cristiane, com as principais transformações sociais no pós-pandemia, quais foram, então, as consequências para a vida de quem vive em um condomínio? Amanda, a pandemia, ela trouxe uma consciência maior das pessoas para olhar para a sua moradia. Então, as pessoas não valoravam tanto a sua vida em condomínio, o que o condomínio oferecia, e passaram a perceber e qualificar o seu ambiente por essa disponibilidade de ter soluções que facilitem a vida em condomínio. Tanto que na pandemia, com toda a crise que ela gerou, nós não tivemos aumento de inadimplência, porque as pessoas deram muito valor para o seu ambiente. Por outro lado, ao fato delas estarem mais voltadas para usar desse espaço, também aumentaram os conflitos, por conta da convivência e das pessoas estarem, então, dentro do seu entendimento, cada um utilizando essas áreas de forma diversa. Agora também, por exemplo, após pandemia, algumas empresas já tinham antes o modelo de trabalho home office, o trabalho híbrido, né? E agora veio para ficar isso. Então as pessoas estão mais em casa também, né? Tem dias que está no escritório da empresa, outro dia está em casa. E antes o latido do cachorro do vizinho não fazia tanto barulho. Agora ficar o dia inteiro escutando já fica um pouco mais estressante. Com certeza. E nós identificamos até uma obra. Antes, uma obra no horário comercial não afetava aquela comunidade porque estávamos todos nos seus ambientes de trabalho. Hoje não. Nós temos muitas pessoas que permanecem trabalhando no home office todo o tempo. Então, nós temos diferentes expectativas acontecendo em momentos diferentes dentro de um condomínio. Passado esse tempo, né, viver em condomínio ficou mais fácil ou mais complicado? Ficou mais complicado por conta da complexidade de se gerir essas expectativas diferentes, né?
temos muitas pessoas vivendo seus momentos de vida de forma diversa e pelo fato exatamente de, ao buscar mais soluções para dentro dos condomínios, nós também trazemos ainda mais complexidade para os síndicos em gerir esses ambientes diversos, né? Eu tava esses dias uma amiga minha estava comentando contigo antes, né? Que a vizinha de baixo do apartamento, ela deu um presente para ela, deu um par de pantufas. Eu acho que foi delicado e ao mesmo tempo uma indireta para usar o menos salto dentro de casa. Uma indireta direta. Foi gentil, né? Mas realmente o toque de cima incomoda. Cris, deixa eu te perguntar também. Tu acha que a legislação atua sobre a vida em condomínios é adequada, embora não determine o que é preciso fazer em muitas das situações de conflitos? Amanda, a legislação, ela acontece sempre como uma resposta àquilo que já está estabelecido, a gente sabe, né? Então, de fato, a legislação ela não ampara a todas essas complexidades que se estabeleceram de uma forma muito rápida, principalmente advindo depois da pandemia. Nós tivemos, sim, uma tentativa dos legisladores aí com algumas leis novas, então, regulamentar uma assembleia virtual, uma assembleia permanente, mas, por outro lado, apesar de não ter leis tão claras ou que sustentem tanto, os próprios juízes hoje, legisladores, moram em condomínio. Então, isso traz uma sensibilidade maior do que nós vimos no passado, onde a gente consegue, então, aí construir jurisprudências mais conscientes e não na lei fria, e sim com mais coerência em relação, de fato, ao que acontece no dia a dia de um condomínio, né? Cristiane, e hoje os síndicos estão preparados para resolver todos os acontecimentos desagradáveis que surgem no condomínio? João, os síndicos não têm todo esse preparo, dificilmente, por toda essa amplitude, esse leque de responsabilidades, dificilmente o síndico vai sozinho conseguir fazer isso. É fundamental para um síndico que ele tenha o apoio de uma boa administradora, uma equipe, de um corpo jurídico, então ele tem advogados que possam auxiliá-lo, para que ele tenha orientação correta em todos os aspectos que ele vai ser envolvido e principalmente, né, quando a gente fala do síndico morador, ele não vai, para que ele não fique exposto com o vizinho dele. Né? A gente precisa auxiliar e amparar para que ele possa conduzir as tomadas de decisões e mitigar esses conflitos sem que ele fique depois comprometido nessa relação de vizinhança. Sim, imagina, vai cruzar, aplicou uma multa e vai se cruzar no corredor depois, fica aquele clima, né? Exatamente, aí ganha inimigos, né? Acho que tem que usar, de repente, usar administradores, isso aqui é uma orientação da administradora que tá escrito na nossa convenção aqui do condomínio, então a gente tem que seguir, eu sou obrigado a fazer isso, e foi a orientação da administradora, orientação da administradora. Tira um pouco essa questão da pessoalidade nesse momento, né? Realmente. E, Cristiane, na tua opinião, os conflitos acontecem mais dentro ou fora das casas, apartamentos? Amanda, os conflitos eles acabam sendo ampliados no uso das áreas coletivas, né? Então, dentro da minha casa eu tenho as minhas regras e minha maneira de viver. Quando a gente vai para esses ambientes coletivos, de uso coletivo, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de seguir o regramento. Né? Então, ou elas querem conduzir da forma como elas conduzem dentro da casa delas. E a gente sabe que no coletivo o que tem que estabelecer é a regra e não a vontade individual. Então, não há dúvida que essa amplitude das áreas de convivência é importante para a qualidade de vida das pessoas, mas também aumentou os conflitos na área externa, fora das suas unidades. Daria para fazer um programa só com perguntas e respostas de casos de condomínio aqui. Com certeza, dá para escrever um livro, a gente diz na administradora. Com certeza. Que não deve ser algo muito, muito fácil, né, nesse dia a dia, até porque assim, eu tenho bom senso, né, mas o bom senso de um não é o mesmo bom senso do outro. Exato. Né? E aí, bom, Cristiane, se ouve muito falar em briga de marido e mulher e algumas vezes até casos fatais, né? Contudo, como pode fazer, né, para o síndico abordar esse assunto dentro do condomínio nessas relações de briga de marido e mulher? Muito importante, né? Não é mais uma questão do síndico querer ou não. Nós temos uma lei que determina que os condomínios são responsáveis e são obrigados a denunciar quando eles têm ciência e conhecimento de casos de violência.
Então, o síndico, ele tem o amparo de dizer, não, estou seguindo, desde 2020, essa lei foi sancionada aqui no Rio Grande do Sul, onde o síndico tem obrigação, e o condomínio como um todo, em fazer as denúncias. Então, inclusive de colocar nas áreas comuns sinalizações de que o condomínio é responsável, exatamente por conta da própria pandemia, dos aumentos da identificação dessas violências dentro dos ambientes, foi sancionada essa lei para que o síndico, que é o agente que representa o condomínio, faça essa denúncia. Então, ele tem o amparo da lei para dizer, não, isso é minha responsabilidade, se eu não fizer essa denúncia, eu serei responsabilizado. E a lei ainda resguarda o sigilo. Mesmo que ele faça essa denúncia, lá na lei prevê que a figura dele não vai estar exposta exatamente para que ele não sofra nenhum tipo de represália nesse sentido. Ah, que bom que faça, mas o problema é num condomínio muito pequeno, né? O cara já sabe quem pode ter pedido a denúncia, mas com certeza tem que se fazer a denúncia, porque às vezes os efeitos são fatais, às vezes. Né? Com certeza. Bom, gente, chegamos ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos mais com a Cristiane para falar sobre condomínios. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Já estamos de volta com o Papo Certo, que também está sendo transmitido pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral e também do canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo. Bom, Cristiane, em caso de um proprietário agredir um condomínio, um funcionário do condomínio, né? Qual o procedimento que o síndico deve fazer? Muito importante, e nós temos situações vivenciadas, infelizmente, onde os moradores passam do limite e acabam, quando se sentem cerceados no seu entendimento do seu direito, que seja um porteiro que tem que restringir um acesso depois de um horário, já aconteceu agressão e a orientação é imediata, ocorrência policial. O condomínio deve, primeiramente, fazer o acionamento do regramento do registro com a polícia e aplicar as sanções que tem previsto em convenção. Aí, inclusive, a gente orienta que, em casos de reincidência, isso tem que ser levado para uma assembleia em pauta específica para que possam ser aplicadas sanções ainda mais fortes em relação a esse morador, até porque o condomínio é responsável, né? Aquele funcionário é do condomínio, então é responsabilidade do condomínio que ele tenha sido agredido no exercício das suas funções. Eu acho que se o condômino estiver insatisfeito com o serviço de um prestador, ele tem que reclamar, não para a pessoa, mas sim para o síndico ou para a administradora. Né? O que a gente vê na prática, muitas vezes, é que a reclamação deste morador é em detrimento do regramento do condomínio. Ele quer agir de uma forma que vai contra o interesse do coletivo ou contra a própria normativa do condomínio, e aí ele não se sente acolhido, porque não vai ser pelo síndico nem pelos demais moradores, e acaba agindo naquela ponta mais sensível, mais frágil. Então, assim, tem que se ser muito enérgico nessa tomada de ação, e a administradora tem um papel de amparo, e o corpo jurídico da administradora para auxiliar o síndico, e, de fato, o órgão mais importante de um condomínio é uma assembleia. Isso deve ser levado para a assembleia para que os demais moradores também decidam junto as sanções todas que têm que ser feitas em relação a esse morador. Sabe, eu acho que às vezes, quando alguém vai morar num condomínio novo, ou até nunca morou no condomínio, eu acho que tinha que ter algum momento de integração, de ler as regras do condomínio, para que a pessoa, daqui a pouco, até seja informada, né? De como é que ela tem que se comportar no condomínio.
O que nós vemos muito, João, inclusive que nós disponibilizamos, nós temos uma plataforma onde todos os condomínios, o novo morador com troca de titularidade, nós disponibilizamos a convenção, o regimento interno, as pessoas não leem os regramentos do seu condomínio. Exatamente isso, as pessoas vão morar em condomínio, mas sequer se preocupam em olhar como é o funcionamento, quais são as regras, né? Das coisas mais simples. Como que funciona o recolhimento do lixo? Que horário eu posso usar a piscina? Então, isso faz com que a acabe infringindo ou não cumprindo pelo simples fato, muitas vezes, de sequer desconhecer o regramento do condomínio. Também, às vezes, a pessoa compra um apartamento em cima do salão de festas e reclama do barulho. Pô, mas vai ter problema. Ou a pessoa compra um apartamento bem na frente da piscina. Daí, domingo, só dá os barulhinhos do chuá e fica reclamando do barulho. Pois então, tem um condomínio que nós administramos que um juiz mora em cima do salão de festas. E ele já fez algumas intervenções com mandatos para que o pessoal não utilize o salão, não faça barulho. E o próprio pessoal do condomínio perguntou, mas por que o senhor, sabendo que o senhor está morando em cima do salão de festas? Mas, enfim... Aí o condomínio hoje tem que usar de uma forma bem restritiva, porque sabe que o juiz vai intervir. O juiz é o famoso do condomínio. É, com certeza. Agora eu venho trazer um assunto que realmente ele é bem triste, que é em relação aos adolescentes que acabam usando drogas, fazendo uso ilícito, né, enfim, em garagens, nas áreas comuns do condomínio. Como é que o síndico pode intervir em relação a isso? Esse é um assunto bem delicado, porque o síndico, Amanda, ele tem limitações, né, dentro da do seu papel, né, como mandatário e representante do condomínio. Ele não tem força de policial, por exemplo. Então, ele só tem a seu favor, sim, acionar e fazer as denúncias exatamente para a força policial e fazer registro, mas ele não consegue, por exemplo, atuar dentro dos próprios apartamentos, onde muitas vezes esses jovens fazem, e nas áreas comuns ele vai ter que utilizar aquilo que dispõe a próprio regramento do condomínio. Então, são as multas, de novo, né? Qual é a orientação que nós damos? É sempre levar isso a assunto de assembleia para que possam se tomar ações disciplinares mais fortes. Mas, infelizmente, o que a gente vê é um esvaziamento da própria responsabilidade que muitas vezes são dos pais ou da família, né? Não é do síndico essa responsabilidade, mas como ele é o representante dessa comunidade, muitas vezes fica a cargo dele de tomar atitudes e aí a gente auxilia para que essas denúncias sejam feitas. E realmente é um caso bem delicado. Com certeza. Bom, dando meio continuação desse assunto, né, Cristiane? Aquela situação bem complicada, que é a exclusão daquelas pessoas, seja proprietárias ou locatárias, né, do condomínio, né? Há tão poucos casos na justiça em relação a isso, né? Isso é possível realmente, tirar uma pessoa excluir do condomínio, sendo que ela tem uma série de dificuldades de seguir o regramento do condomínio? A legislação, o próprio Código Civil prevê, né, o dito condômino antissocial. A dificuldade que a própria legislação, ela cria limitações e exigências para que tu possa fazer os ritos e para fazer a comprovação desse condômino antissocial. Primeiro, tu tem que ter uma construção de evidências para que tu encontre dentro do judiciário acolhimento para tirar ele do convívio do condomínio. Importante, ele não perde a propriedade, ele não perde a titularidade, ele continua dono daquela economia, mas ele não pode mais permanecer e fazer uso daquele espaço por conta de não cumprir. Então, é muito importante essa construção dessas evidências através de boletins de ocorrência, mas a própria legislação regra que para que tu aplique a sanção mais forte, tu tem que ter uma assembleia com 3/4 dos condôminos que aprovem. E quão difícil tu reunir um quórum tão amplo. Então, o que nós fazemos é construção com evidências, vídeos que possam denunciar e a reincidência dessas notificações. Mas sim, nós temos caso, inclusive temos caso dentro da administradora que se conseguiu tirar esse condômino não da sua unidade. Foi proibido que ele utilizasse as áreas comuns. Então, ele pode circular do corredor e entrar na sua unidade,
e retornar, mas ele não pode circular nas áreas comuns nem usar os espaços por conta da demonstração e da evidência que se teve desse comportamento reiterado. Mas é desgastante, porque tu tem que dar muita evidência para chegar ao ponto do juiz reconhecer que ele perde o direito essencial, né? Que é o uso e o gozo e fruir da sua própria propriedade. Nossa, até chegar ao resultado final, realmente deve ter sido muito vai e volta. Sim, é um desgaste muito grande, mas a gente orienta que não se desista, tem que perseverar, porque esse tipo de comportamento não pode, porque destrói toda aquela relação daquela comunidade. O dano causado é muito além do comportamento daquela pessoa, mas toda a desconstrução daquele ambiente que é a tua moradia, onde tu quer encontrar exatamente segurança e tranquilidade. Que até chegar em casa ter paz, né? Exato. E chega lá, só tumulto. Isso aí. Cristiane, e as ocorrências mais comuns nos condomínios, quais são? Tu poderia citar umas 3 ou 4 para a gente? Hoje, realmente, as ocorrências mais comuns, elas estão ligadas aos usos, à disponibilização dos usos dos espaços comuns. Então, o que a gente vê muitas vezes é o conflito das pessoas que se utilizam não da forma devida num espaço de gourmet, ou acabam deixando resíduo na piscina, ou quando vão para a quadra de esporte, acabam estragando alguma coisa ou deixando, ou levando convidados em espaços que não podem convidados. Então, o que a gente vê muito do dia a dia do síndico é ele envolvido nesses pequenos conflitos dos usos dos espaços do condomínio, e naqueles condomínios menores o conflito muitas vezes ele é pessoal, né? E aí acaba o síndico envolvido. É exatamente o vizinho que não deu a pantufa para o vizinho de cima e está incomodado com o barulho do vizinho de cima e envolve o síndico e aquilo é reiterado, ou porque tem um cachorro que fica o dia inteiro sozinho e tu não tem como proibir e acaba causando desgaste, mas são esses pequenos conflitos que envolvem o uso mesmo da sua unidade dos espaços no dia a dia. Olha, o síndico é quase um herói. E até acho que, às vezes, talvez por isso, pela complexidade, pelo o crescimento do tamanho dos condomínios, aumentou o número de síndicos profissionais. Sim, hoje na nossa carteira, dos nossos quase 2.200 condomínios, quase 30% dos condomínios se utilizam da sindicância profissional, que é um recurso cada vez, que deve crescer cada vez mais, exatamente porque o síndico morador, além dele não ter todo o conhecimento e exigir muito do tempo das pessoas, também ele não quer esse desgaste com o seu vizinho, né? Se expor e acabar criando uma inimizade. Realmente. E agora eu queria te pedir para te contar para a gente uns casos inusitados, assim, aqueles casos de família mesmo. Bom, Amanda, quem trabalha em condomínio a gente tem muito, assim, mas eu posso lembrar de um que não faz tanto tempo. Agora, no verão passado, nós temos uma área de ouvidoria e nós tivemos um registro no Reclame Aqui de uma moradora que ela reclamou que ela foi solicitado que ela fosse retirada, ela saísse da área da piscina que ela estava usando pelo funcionário do condomínio e que aquilo tinha sido totalmente desrespeitoso, que solicitaram que ela saísse. Nós fizemos contato e, para nossa surpresa, ela não era condômina, ela já tinha vendido o imóvel há algum tempo, mais de um ano, mas ela foi proprietária um dia, então ela achava muito justo que ela pudesse tomar banho de piscina no condomínio e, inclusive, se achou e queria um retratamento do síndico porque tirou ela das áreas comuns, o funcionário em nome do condomínio, porque ela estava usando da piscina, estava calor e ela achou que era justo que ela usasse a piscina do imóvel que já não era mais dela. Ela resolveu que queria tomar um sol e foi. Exatamente. Mas eu fico imaginando, essa ouvidoria deve ter vários outros casos inusitados para compartilhar. Eu faria um programa só com os assuntos da ouvidoria. Com certeza, nós temos uma outra situação, porque o mais surpreendente é que as pessoas, elas se sentem ainda atingidas naquilo que elas entendem que é o direito delas. Nós tivemos um outro que também abriu um registro que o síndico, que o síndico não estava dando acesso para ele e ele, na verdade, estava correndo pelado e ameaçando o síndico que não quis mais falar com ele. Nossa. Mas são muitos assuntos. Então, tá convidada a voltar aqui no Papo Certo. Te agradeço muito, Cristina, a tua presença em nome de toda a nossa equipe. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, agradecemos a nossa audiência, né? E convido a nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Então, chegamos ao final do programa. Segunda-feira, às 20h30, estamos de volta com o Papo Certo e estaremos aqui esperando todos vocês. Até lá!